No vídeo de hoje eu quero falar sobre o preço do Bitcoin, que teve uma forte correção aí nos últimos dias e fica muito interessante para mostrar um ponto aqui. Então, bom, a gente chegou na máxima histórica aí do preço do Bitcoin, se eu não me engano, um pouco acima dos 124 mil dólares, e desde então a gente teve uma correção bastante interessante aí, só no dia de hoje, mais de 3% de queda em dólar. Vamos falar sobre isso hoje, vamos falar sobre o fenômeno Flight to Quality, que é basicamente o que talvez esteja acontecendo neste exato momento e que é um conceito muito importante de entender, um conceito básico aí sobre economia. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de lembrar que nós temos uma parceria com a Bipa e você pode utilizar o cupom SATOSHI para ganhar até R$ 100 em Bitcoin. A BIP é uma exchange onde você pode comprar e vender Bitcoin. Eles têm cartão com cashback em Bitcoin, que é muito interessante, é uma feature aí que poucas empresas disponibilizam, né? Eu conheço a BIP aí que tem essa opção e várias outras soluções bitcoinheiras. Então, enfim, se você tiver interesse, dê uma olhada na descrição com link e todas as informações. Bom, então aqui, claro, né, o Bitcoin despencou para 117 mil dólares, né, aquela velha história de que o Bitcoin ele sempre despenca para níveis onde há pouco tempo atrás eram considerados altíssimos, né, então ao longo da maior parte da história aí, Bitcoin acima de 100 mil dólares foi realmente um preço absurdo aí para o valor do Bitcoin. E agora ele caiu bastante, né, no dia de hoje está em 117 mil dólares, então enfim, mas geralmente o fundo acaba sendo maior do que fundo passado, né? Por exemplo, aqui no último fundo a gente chegou ali em torno de 16 mil dólares, né? Em dezembro de 2022, sendo que no outro fundo aqui, em dezembro de 2018, a gente tinha chegado em 3 mil dólares, né? Então, enfim, é uma diferença bastante grande. E mesmo nas correções, então, o fundo acaba sendo maior do que o fundo passado, né? Não que a gente esteja no fundo agora, mas é interessante como essa perspectiva, ela se renova, né? O preço do Bitcoin despencou, quanto é que está agora? 117 mil. É um pouco estranho falar isso, né? Mas enfim, o fato é que teve uma correção significativa no dia de hoje, né? 3,43% é uma correção significativa no Bitcoin de hoje. O Bitcoin que já tem mais de 2 trilhões de market cap, já é um pouco menos volátil. E vamos tentar entender um pouco o que está acontecendo no mercado. O disclaimer clássico aqui do canal é que isso não é uma dica de investimentos, é o que a gente fala em todos os vídeos aqui do canal, é importante ressaltar em todos os vídeos, né? Mas, enfim, o que as notícias estão falando aqui é que o Bitcoin caiu, teve uma correção, mas ainda tem alta no acumulado de 7 dias, e isso é importante, né? Na verdade, a gente ainda, aparentemente, está em uma tendência de alta para o Bitcoin, né? Como fica bastante claro aqui pelo gráfico com uma perspectiva de mais longo prazo, né? Mas a gente teve uma correção recente aqui no preço do Bitcoin, o que em tese, né, se for só isso, é relativamente normal. E aqui eu quero mostrar alguns outros índices para que vocês possam ter uma noção do contexto macroeconômico, né? O que está acontecendo? Então, a gente tem uma queda do preço do Bitcoin aqui, obviamente, cotado em reais também. E no dia de hoje a gente está vendo uma certa turbulência na economia global. Então a Bolsa dos Estados Unidos, que é a bolsa mais importante, digamos assim, do mundo, o mercado mais relevante do mundo, a maior economia do mundo, os Estados Unidos e o S&P 500, então é o principal índice aí, caiu quase 2% no momento em que eu estou gravando esse vídeo. E daí que, dando uma olhada em algumas notícias, o que tem aqui então, né? O Wall Street cai após Trump alertar sobre tarifas mais altas para a China, né? Aqui é importante, né, essa notícia que fala sobre o fato da máxima histórica para o SP500, então a gente teve uma correção no dia de hoje, mas historicamente a gente está muito próximo aí da máxima histórica, então correções eventualmente acontecem também, é importante mostrar isso, né? E aqui fala também, essa notícia é bastante interessante sobre a queda da volatilidade do Bitcoin, né? Então, notícia que Exame Bitcoin mostra a maturidade, já tem a mesma volatilidade da SP500 de gestor. Não sei se é a mesma, né? Em tese deveria ser um pouco mais alta ainda, não sei, teria que verificar para ter certeza, né? Mas então, seguindo, o que a gente está vendo? Ativos voláteis com maior liquidez. Corrigindo no dia de hoje, a gente tem bolsa Estados Unidos, mas se a gente pegar outros países aqui, é o Ibovespa, né, também queda, então a gente tem ativos aí com maior liquidez corrigindo, maior incerteza no mercado, então ativos mais voláteis, mais especulativos, digamos assim, estão corrigindo mais forte, né? O Bitcoin acaba entrando junto nesse pacote, geralmente quando a gente tem uma correção global, o Bitcoin acaba corrigindo bastante, foi o que aconteceu aqui em abril de 2025, por exemplo, que o preço do Bitcoin caiu para 75 mil dólares, se a gente observar aqui o SP500
ele também caiu aqui para, no caso desses pequenos, caiu para menos de 5 mil pontos, né? Então, é por isso que é importante ter essa ideia do contexto mais macroeconômico, né? Não olhar só o preço do Bitcoin, indicadores só do Bitcoin, porque a economia, de uma maneira geral, acaba influenciando no preço do Bitcoin. Claro que se você está pensando só no longo prazo, realmente talvez não faça tanta diferença, né? O Bitcoin, ele segue com o mesmo protocolo, 21 milhões de unidades, inflação decrescente e por aí vai. Mas quando a gente tem correções aí de curto e médio prazo na economia global, a gente vê isso se refletindo no preço do Bitcoin, né? Então agora a gente está tendo uma correção em vários ativos voláteis no dia de hoje. E o que está subindo, então? MicroStrategy aqui também, né? Com queda. E o que está subindo, então? Dólar. Olha só, o dólar está subindo próximo de 5,50 com mais de 2% de valorização hoje, o que mais o euro também está subindo em relação ao real, ou seja, os ativos aí que são considerados mais seguros, entre aspas aí, né, porque a gente sabe que existe uma crise da dívida brutal que eventualmente vai dar problema, mas a maior parte dos investidores ainda confia, né, nos títulos de dívida dos países mais fortes, principalmente aqueles de curto prazo, né, que realmente são os mais essenciais, né, fundamentais ali da economia. Então, geralmente, quando a gente tem alguma turbulência no mercado, o que acontece? O mundo geralmente foge para dólar ou para euro, para moedas mais fortes e para títulos de dívida mais seguros, aí, entre aspas, né, de estados, de países mais livres, como os Estados Unidos e até mesmo economias mais fortes, a Europa é um exemplo, né? E países emergentes, Brasil, América Latina, pesos aí, Argentina e por aí vai, costumam desempenhar pior. Então é muito interessante esse fenômeno chamado flight to quality, ou seja, fuga aí, voo para a qualidade, para qualidade entre aspas, né? Porque, novamente, a gente sabe que no longo prazo as moedas fiduciárias elas vão perder o poder de compra, mesmo o dólar aqui vem perdendo poder de compra ao longo tempo, já perdeu mais de 97% do seu poder de compra desde 1913. Mas no curto prazo, nos momentos aí de turbulência, os investidores acabam indo aí para esses títulos de dívida, principalmente curto prazo, então o título de dívida em dólar, dólar sobe, né? É interessante ver isso. E aqui um movimento bem peculiar, né? A prata está subindo, a prata está na máxima histórica, não sei se está na máxima histórica, mas está subindo bastante aqui nos últimos meses e subiu no dia de hoje também. E o ouro também, o ouro está tendo um desempenho realmente surpreendente, acima dos 4 mil dólares aqui. E, enfim, isso reflete um pouco da preocupação global em relação à dívida global, em relação à inflação, né? O Bitcoin ele acaba entrando aí como uma potencial alternativa também, mas aparentemente ele ainda está sendo considerado, né, na visão da maior parte dos investidores, como um ativo mais especulativo e mais volátil, né? Inclusive, quando a gente dá uma olhada aqui nos maiores ativos, eu vou atualizar a página do mundo, né, por market cap, então a gente tem o ouro em quarto lugar com 27 trilhões de dólares, e o Bitcoin, embora ele seja uma proposta de substituir aí as moedas fiduciárias que estão falidas, o Bitcoin tem só um pouco mais de 2 trilhões de dólares de market cap de valor de mercado. Só entre aspas, né? Mas o fato é que o Bitcoin é muito menor do que o ouro ainda. Então, o old money ainda vê o ouro com um pouco mais de segurança, talvez, né? Enfim, talvez isso mude com o tempo, o Bitcoin ele vem se aproximando cada vez mais do ouro, mas é interessante ver esse momento atual, onde estamos em um momento de correção aqui de vários ativos e o Bitcoin acaba caindo junto, a gente tem o dólar subindo e a gente tem o ouro subindo. É importante ver também que o preço do Bitcoin em reais, né, o Bitcoin no real brasileiro aqui, então ele, em comparação com o dólar aqui, né, em relação ao dólar ele caiu mais em relação ao real aqui, né, o Bitcoin a real brasileiro, ele caiu um pouco menos, por quê? Porque embora o preço do Bitcoin tenha caído, o dólar se valorizou, né? E o Bitcoin ele é cotado em dólar aqui para quem está no Brasil. Então, para quem vê essa cotação, né, tem que pagar 646 mil reais por Bitcoin. O preço caiu, mas não caiu tanto, porque embora a gente tenha essa dor de barriga, digamos assim, no mercado, a gente vê a valorização do dólar e uma coisa acaba equilibrando um pouco a outra, né? O Bitcoin ele é um ativo, entre aspas, dolarizado, digamos assim. Ele não está no risco Brasil, não está no risco real, o que é mais um ponto positivo aí também para o Bitcoin. Então é muito interessante esse movimento. Bitcoin ainda é um ativo mais volátil. A gente tem vários investidores aí que entendem o potencial, o risco de uma crise da dívida, o colapso das moedas fiduciárias, e eles estão mais comprados aí, mais
apostando mais em ouro, talvez em função aí do fato de que o preço do Bitcoin acaba caindo mais forte nas crises, né? Mas enfim, o fato é que a gente nunca sabe quando essas crises vão acontecer. A gente já vê essa expansão da base monetária desenfreada nos Estados Unidos desde pelo menos 2008, mas a gente pode voltar até 1971 com o final do acordo de Bretton Woods e voltar mais até se a gente quiser. Então o problema não é de hoje e a gente nunca sabe quando que as crises vão acontecer de fato. Elas podem demorar muito mais do que o que a gente pensa, o que a gente espera. Mas enfim, é um dia interessante hoje para conseguir entender aí essa dinâmica de mercado caindo, mais volatilidade, mais risco. O VIX também, que é um índice de volatilidade subindo no dia de hoje, e alguns ativos aí se valorizando, euro, dólar, moedas de países mais fortes, né? E interessante que tanto a prata é até mais volátil que o ouro, né? Geralmente a prata se valorizando hoje e o ouro também. Então os metais estão com um desempenho bem interessante aí, chamando a atenção e me parece ter muita relação com a descrença nas moedas fiduciárias, na crise da dívida, políticos burocratas imprimindo dinheiro, né? O que, diga-se de passagem, o Bitcoin também vai muito nessa linha, embora seja ainda um ativo muito mais volátil. Bom, então interessante, resumão aqui do vídeo de hoje. Esses eram os ativos que eu queria mostrar para vocês. Quero saber a opinião de vocês, então será que o preço ainda vai corrigir um pouco mais? Se vocês estão aproveitando já essa correção para comprar mais alguns satoshis, quero saber a opinião de vocês, qual que é a percepção, né, sobre essa questão econômica também. Será que a situação vai continuar se deteriorando, né? Será que a gente vai ter novos conflitos ou conflitos cambiais, né, de tarifas e por aí vai? Enfim, eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, considerem fazer parte da área de membros, auxiliar financeiramente aí o canal, viabilizando vídeos mais frequentes, com uma melhor qualidade cada vez mais. Mas só pelo fato de vocês terem assistido até aqui e deixado o like, eu já fico muito grato. Então, like, comentário, inscrevam-se no canal. Vou ficando por aqui, vejo vocês ainda hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e até mais.